Olá pessoal, hoje nós vamos tratar sobre o Poder Judiciário. Nós fizemos então a leitura dos garantias e das vedações. Eles são autoexplicativos, falam por si só, não é necessário ficar floreando, que nos permite avançar com a matéria. Vejam, a magistratura ela é toda regrada pela Constituição Federal, como vocês puderam perceber. Mas além da Constituição Federal, nós temos ainda as leis de organizações judiciárias. Estas leis, cada estado possui a sua para regrar os seus tribunais de justiça e todos os juízes estaduais. Nós temos também a lei de organização, no caso da Justiça Federal, que abrange todo o território federal. Aqui vale dizer e destacar que para você ingressar dentro da carreira de magistrado, você tem duas opções, duas escolhas, duas possibilidades. A primeira, que é a mais conhecida, por meio do concurso público. Se faz o concurso público, passa-se pelas provas, são no Brasil geralmente 5 fases que você vai ter que atravessar, um processo seletivo de praticamente 1 ano. Uma prova oral, exames psicológicos, uma prova de múltipla escolha, uma prova que você vai fazer uma sentença, uma avaliação discursiva, etc. Mas além deste caminho, onde você, passando na prova, inicia no primeiro grau de jurisdição como juiz substituto e vencido seu prazo probatório, período de 2 anos, poderá ser vitaliciado e aí fazer jus a todas as garantias da vitaliciedade, da inamovibilidade, redutibilidade de subsídio, você ainda tem a possibilidade de ingressar na magistratura através da nomeação direta em tribunais de justiça e também nos tribunais superiores. Aqui basta nós lembrarmos do Supremo. O Supremo, que é o órgão de cúpula, o STF, ele é composto por 11 ministros nomeados pelo presidente da República. Perceba que aqui não tem concurso público para o Supremo. E todos os tribunais também nós temos pessoas que serão nomeadas. Os próprios desembargadores, eles são nomeados pelo governador para ali estarem. Aí nós teremos, dentro dos tribunais de justiça, por exemplo, aquelas vagas ocupadas por juízes de carreira, da qual eles deverão figurar numa lista tríplice e indo através das condições de merecimento e antiguidade, alcançam uma cadeira no tribunal. Como nós também teremos em todo o tribunal, 1/5 dos juízes, magistrados que ali compõem, serão formados por membros do Ministério Público e também por advogados, desde que respeitados os critérios que nós ainda veremos nesta aula. Vamos entender como é composto cada um destes tribunais. Vamos à leitura dos respectivos artigos expostos lá na Constituição Federal. Olha na tela, olha aí. Artigo 101 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O artigo 104 da Constituição trata da composição do Superior Tribunal de Justiça. Vamos à leitura. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. E o parágrafo único arremata dizendo que os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, inciso 1/3 dentre juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. 2. 1/3 em partes iguais, entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do artigo 94. Falando agora do Superior Tribunal Militar, o 123 tem a seguinte redação. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovar a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Parágrafo único diz que os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República, dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. 2 por escolha paritária, dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Agora eu quero falar com vocês a respeito do 5º Constitucional. Nós vamos começar a leitura a partir do TST no artigo 111. Olha ele na tela aí. Artigo 111-A.
O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1 quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observar o disposto no artigo 94. 2. Os demais, dentre juízes do Tribunal Regional do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Ainda falando no âmbito da Justiça do Trabalho, olha o artigo 115, dizendo assim: os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo 1 quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. 2. Os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento alternadamente. Vamos agora falar do Tribunal Superior Eleitoral. No artigo 119, diz assim: o Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de 7 membros, escolhidos 1 mediante eleição pelo voto secreto, a. 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, b. 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça, 2. por nomeação do Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal. E o parágrafo único ainda fecha dizendo: o Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor eleitoral dentre os ministros do STJ. Para o TRE, nós temos a leitura mediante o artigo 120, que diz assim: haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão: 1. mediante eleição pelo voto secreto, a. de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, b. de 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, 2. de 1 juiz do TRF com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo TRF respectivo, 3. por nomeação pelo Presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º ainda termina dizendo que o Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os desembargadores. Chegando no final, pessoal, o artigo 107 diz assim: os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo 1 quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. 2. Os demais mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento alternadamente. Ainda para fecharmos, os tribunais dos estados. O artigo 125 da Constituição diz: os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º diz que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Para não te levar à exaustão, eu vou produzir mais um vídeo a fim de continuarmos falando da estruturação do Poder Judiciário e de todas as suas peculiaridades. Não saia daí, deixe o seu like, e inscreva-se no canal, não esqueça de ativar as notificações e ainda faça um comentário. Eu te vejo na próxima aula.